Dizem que o grande poeta Rabindranath Tagore certa vez afirmou: "Se queres conhecer a Índia, estuda Vivekananda." Esta não é uma declaração superficial. Dentro da vida de um homem que durou apenas 39 anos, encontramos a essência de uma nação em busca da sua alma e uma mensagem poderosa para toda a humanidade. A sua história começa em Calcutá, em 12 de janeiro de 1863, no seio de uma família abastada. Ele não nasceu Vivekananda, nasceu Narendranath Dutta. O seu pai, um advogado de sucesso, tinha a mente aberta para o conhecimento ocidental, para a ciência e a literatura. A sua mãe, uma mulher de profunda fé, ensinou-lhe as histórias e os valores da antiga tradição hindu. Desde cedo, Narendranath era uma força da natureza, inquieto, curioso, com uma inteligência que cortava através de qualquer argumento. Era um rebelde por natureza, com um senso de justiça muito apurado. Na universidade, mergulhou de cabeça na filosofia ocidental. Leu John Stuart Mill, Herbert Spencer, David Hume e Hegel. Sua mente lógica e racional tornou-se cética. Ele questionava tudo, especialmente a existência de Deus. Se Deus existe, qual a sua natureza? Como se pode prová-lo? Estas perguntas o consumiam. Ele juntou-se a movimentos reformistas como o Brahmo Samaj, buscando respostas em debates intelectuais, mas o seu coração continuava inquieto. A sua mente estava mergulhada em uma profunda escuridão de dúvida e incerteza, e foi nesse estado, em 1881, que a sua vida tomou um rumo inesperado. Numa reunião, ele ouviu falar de um homem simples, um sacerdote de um templo em Dakshineshwar, chamado Sri Ramakrishna. Um homem que diziam falava com Deus. Movido mais pela curiosidade do que pela fé, Narendranath foi ao seu encontro e, sem rodeios, fez a pergunta que o assombrava: "O senhor já viu Deus?" A maioria dos líderes espirituais teria respondido com uma citação das escrituras ou um argumento filosófico. Mas Ramakrishna olhou para ele e respondeu com uma simplicidade desarmante: "Sim, eu vi. Eu vejo-o com a mesma clareza com que te vejo, apenas de uma forma muito mais intensa." Narendranath ficou abalado. A sua mente racional queria rejeitar aquela afirmação, mas havia algo na sinceridade, na autoridade daquela experiência que o atraiu. A pureza e o amor daquele homem eram magnéticos. Ele voltou a Dakshineshwar vez após vez, para testar, para argumentar, para compreender. Nos 5 anos seguintes, através de um processo de orientação rigorosa e de um amor imenso, Sri Ramakrishna guiou o jovem cético pelo caminho espiritual. Ele mostrou a Narendranath que a espiritualidade não era uma teoria, mas uma realidade a ser vivida. Ele fez-o perceber a verdade mais alta do Vedanta, de que cada alma é potencialmente divina, de que o divino não está num céu distante, mas dentro de cada ser. Ramakrishna viu em Narendranath não apenas um herdeiro espiritual, mas um líder destinado a servir a humanidade. Quando Ramakrishna deixou o corpo em 1886, Narendranath e um pequeno grupo de discípulos fizeram os votos monásticos. Foi aí que Narendranath Dutta se tornou Swami Vivekananda, cujo nome simboliza a alegria que vem da sabedoria. Mas para liderar a Índia, ele precisava primeiro conhecê-la. E não a Índia dos livros ou dos palácios, mas a Índia real. Em 1888, Vivekananda iniciou uma longa jornada. Durante quase 3 anos, ele atravessou o subcontinente a pé, como um monge errante. Esta viagem foi a sua verdadeira universidade. Ele dormiu em palácios de marajás e em cabanas de camponeses. Conversou com os maiores eruditos e com os mais pobres e marginalizados. E o que ele viu partiu o coração. Ele testemunhou uma pobreza esmagadora, uma ignorância profunda, superstições que aprisionavam a mente das pessoas. Ele percebeu que espiritualidade de nada servia a um estômago vazio. Compreendeu que a causa da queda da Índia não era sua religião, mas sim o abandono de seu povo. A sua peregrinação terminou em dezembro de 1892, no ponto mais sul da Índia, em Kanyakumari. Ali, ele nadou até uma rocha no meio do mar e meditou profundamente durante 3 dias e 3 noites. Nessa meditação, a sua missão tornou-se clara como cristal. Ele viu que a Índia precisava recuperar sua autoconfiança. Precisava de educação e de desenvolvimento material. E ele, Vivekananda,
teria de levar a sabedoria espiritual do Oriente para o Ocidente e, em troca, trazer de volta o conhecimento científico e ajuda prática para erguer seu povo. Foi o Maharaja Khetri, um dos seus beneficiários, que lhe sugeriu o nome Vivekananda e o apoiou financeiramente para sua viagem ao Ocidente. O palco estava montado para um dos momentos mais marcantes da história espiritual moderna. Em 1893, Chicago sediava o Parlamento Mundial das Religiões. Vivekananda chegou aos Estados Unidos como um representante desconhecido da Índia. No início, foi ignorado. Sua figura exótica com turbante e vestes de monge causava mais curiosidade do que respeito. Quando finalmente chegou sua vez de falar, no dia 11 de setembro, ele estava nervoso, mas invocou sua fé e aproximou-se do púlpito. O silêncio tomou conta do grande salão. Então, proferiu as suas primeiras palavras. Não foi um cumprimento formal, foi algo vindo do coração. Ele disse: "Minhas irmãs e meus irmãos da América." A resposta foi imediata e avassaladora. A plateia inteira levantou-se e aplaudiu por quase 2 minutos. Naquela simples saudação, ele quebrou todas as barreiras. Ele não falou como um estrangeiro, mas como um membro da família humana. O seu discurso foi uma apresentação poderosa e lúcida da filosofia Vedanta. Ele declarou que todas as religiões são caminhos diferentes que levam à mesma verdade, como rios que desaguam no mesmo oceano. Ele falou contra o fanatismo e o sectarismo. A sua mensagem de tolerância e universalidade cativou o Ocidente. De noite para o dia, Swami Vivekananda se tornou uma celebridade internacional. O hinduísmo deixou de ser visto como uma religião de ídolos e passou a ser reconhecido como uma profunda filosofia universal. Após o sucesso em Chicago, ele passou quase 4 anos nos Estados Unidos e na Europa, ensinando, palestrando e estabelecendo sociedades Vedanta. O seu objetivo era claro: oferecer a sabedoria espiritual do Oriente e, em troca, angariar apoio para a regeneração material da Índia. Muitas pessoas notáveis, como a irlandesa Margaret Noble, que mais tarde se tornaria irmã Nivedita, tornaram-se suas discípulas devotas. Quando retornou à Índia em 1897, foi recebido como um herói conquistador. Mas ele não veio para descansar sobre os louros. Veio para trabalhar. Nesse mesmo ano, fundou a Missão Ramakrishna, dando uma forma organizada aos ensinamentos do seu mestre. O lema da missão era Atmanu Mokshartam Jagati Hayacha, que significa para a própria libertação e para o bem do mundo. Vivekananda introduziu um conceito revolucionário para a vida monástica: o ideal de Shiva Gyanam, Jiva Seva, servir ao ser humano como se servisse ao próprio Deus. Ele transformou a ideia de caridade na de serviço. Para ele, ajudar os pobres ou os doentes não era um ato de piedade, mas um ato de adoração. A Missão Ramakrishna estabeleceu escolas, hospitais e centros de ajuda, combinando a busca espiritual com o serviço social ativo. Sua maior contribuição filosófica é talvez o que se chama de Vedanta prática. Ele pegou as verdades complexas dos antigos Upanishads e as tornou acessíveis e aplicáveis à vida cotidiana. A sua mensagem central era a divindade inerente a cada ser humano. Cada um de vocês é divino, dizia ele. A sua verdadeira natureza é pureza, força e conhecimento. A fraqueza para ele era o único símbolo. Ele acreditava firmemente no poder da juventude. Via nos jovens a energia para reconstruir a nação. O seu apelo tornou-se lendário. Levantai-vos, despertai, e não pareis até que a meta seja alcançada. O seu nacionalismo não era estreito ou agressivo. Era baseado num profundo humanismo e no desejo de ver a Índia contribuir com seus tesouros espirituais para o mundo. Ele também enfatizou a importância da educação, definindo-a como a manifestação da perfeição já existente no homem. Todo esse trabalho incansável, porém, cobrou um preço. A sua saúde começou a deteriorar-se rapidamente. A diabetes e outras doenças o consumiam. Mesmo assim, ele continuou a inspirar e guiar seus irmãos discípulos, garantindo que a obra continuaria. No dia 4 de julho de 1902, no mosteiro de Belur, com apenas 39 anos, Swami Vivekananda deixou seu corpo em meditação profunda. Ele partiu, mas a sua energia, as suas palavras, a sua obra permaneceram. O seu legado é imenso e multifacetado. Ele revitalizou o hinduísmo,
libertando-o de superstições e apresentando-o ao mundo como uma filosofia racional e universal. Sua ideia de serviço ao próximo inspirou e continua a inspirar milhões. Figuras como Mahatma Gandhi e Subhash Chandra Bose, líderes da luta pela independência da Índia, foram profundamente influenciados pelo seu pensamento. Ele devolveu à Índia a sua autoconfiança e mostrou que o Oriente tinha tanto a ensinar para o Ocidente quanto a aprender com ele. Swami Vivekananda foi mais do que um homem. Foi uma consciência desperta. E a sua voz ainda ecoa hoje, clara e forte, um chamado à coragem, à força interior e ao serviço altruísta para toda a humanidade. Uma voz que nos lembra: sede fortes, esqueçam as suas fraquezas. Ele não foi apenas um intérprete da Índia, foi um dos seus maiores construtores.